Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do The Late Night Endo Talks, o podcast para geeks da Endo, mas não só. E esta parte do não só hoje tem uma particular importância porque nós vamos ter aqui uns convidados de surpresa. Aposto que está toda a gente cheia de vontade de saber quem é que são estes convidados que foram anunciados sem nome, sem rosto, mas na verdade este é um episódio que me deu um prazer enorme organizar, porque nós vamos ter aqui 3 convidados muito especiais que não estão propriamente ligados à endodontia, são nossos colegas médicos dentistas, e eu vou começar aqui a desfazer um bocadinho o mistério. São 3 colegas que desde há uns meses para cá têm posto um projeto em marcha com um sucesso absolutamente inegável, e que veio preencher uma lacuna no espaço da medicina dentária que já muitos, eu pelo menos, já sentia que havia necessidade de preencher, e portanto, se calhar alguns já estão a começar a perceber mais ou menos de quem é que nós estamos a falar, mas para quebrar aqui o mistério, sem perdermos mais tempo, eu vou fazer aqui a introdução e a apresentação e vou chamá-los ao palco do The Late Night Endo Talks, aos meus 3 convidados. Aqui vêm eles. Deem as boas-vindas ao Guilherme Tavares, João Oliveira e Rui Nuno. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Rui. É um prazer. Muito bem. Olha, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. É mais boa noite. Sabes que este é o The Late Night Endo Talks, portanto o próprio nome do podcast não engana. Portanto, este vai sempre para o ar em horário noturno. Aí é que estás enganado. Aí é que estás enganado. Epá. O nome do podcast engana, porque isto é um assalto. Ah, é? É lá. Ei, Mãos ao ar. Mãos ao ar. I'm ready. Let's do it right now, right here. Come on. Same as last time, remember? Your crowd control. I handle employees. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Pois é, maltinha. Pois é. Pois é. Grande surpresa que vocês aqui me fizeram, que vocês aqui me organizaram, é? Não estavas a contar, pois não? Não estava a contar. Tenho que confessar que isto foi, assim, um assalto à mão armada. Vocês tomaram conta do meu estúdio, não há direito, mas a partir de agora, olha, eu estou na vossa casa. É tudo nosso. É tudo vosso. Para quem não nos conhece, nós somos evidentemente podcast. E desde este período de como é que se diz em português? Quarentena. Confinamento, quarentena, confinamento, como quiseres. Confinamento. Deste tempo de coronavírus, estávamos a ver uns barulhos muito esquisitos e aí é o podcast, então nós estávamos a perder viewers, estávamos a perder pessoas que estavam interessadas no evidentemente podcast, e nós, não vai ser possível, vamos ter que ir acabar com o mal, vamos ter que cortar o mal pela raiz. É e isso. vamos assaltar. Temos que intervir. Vamos assaltar aqui o podcast do Rui, não é? Precisamente. Sim, então, só não prometemos sangue como o Tarantino, não é? Sim, Mas espero que não. Espero que seja assim. Espero Mas que seja tentamos... uma entrada não tão sanguinária como a do Pulp Fiction, mas confesso que gostei muito de vocês terem
e de buscar o Pulp Fiction. Para além de ser um filme que eu acho absolutamente icónico, o próprio nome tem muito a ver comigo, não é? Eu acho que... Nem mais, tem ali o Pulp. Exatamente. E foi a forma que nós melhor encontramos para fazer essa ligação, portanto, para assaltar o teu podcast com a ligação à Endo. Portanto, a partir de agora estás por nossa conta. Quem manda aqui somos nós hoje. Maus ao ar, pá. Para quem está um bocado confuso com esta situação... Eu já não mando nada neste momento. É um episódio do Evidentemente Podcast dentro do podcast do Rui. Exatamente. Okay? Então quem manda aqui somos nós. Quem vai gerir aqui a situação somos nós. Não é, Rui? Eu neste momento larguei as mãos dos comandos e vou ficar só única e exclusivamente com isto na mão, que é a caneca do Evidentemente, que vocês estão simpaticamente... Eu devia ter desconfiado, quando eu recebi isto no correio, eu devia ter desconfiado que vinha alguma coisa por aí e, portanto, a partir de agora, olha, sou todo vosso. Eu continuo sem caneca. Todas as pessoas têm caneca. Todas. Eu continuo sem caneca. Eu propunha aqui um brinde para começarmos da melhor forma. Portanto, eu acho que sim. Vamos lá. Eu confesso que não tenho pinguça aqui, mas de qualquer das maneiras... Brindamos com o que temos. Um brinde, exatamente. Dá-lhe seco. Entretanto, vamos começar. Sim, foi Nuno. Exatamente. E até podemos pegar mesmo nisso do Pulp Fiction e do termo Pulp. Porquê que escolheste a endodontia, Rui? E logo em 1995, exatamente, quando pouca gente gostava de endodontia, não era como os dias de hoje. É verdade. Eu sempre fui um bocadinho um tipo um bocado fora da caixa, para a verdade, na dizer a verdade. E acho que desde essa altura que isso já era um bocadinho notório. Mas eu explico-vos rapidamente porque é que eu decidi pela endodontia. Na verdade, eu não decidi pela endodontia logo quando terminei o curso, apesar de ter, durante a faculdade, que eu fui um aluno um bocadinho atípico, ou se calhar nem tanto, não é? Eu fui aquele aluno um bocadinho turista acidental, que fui fazendo a minha licenciatura, mas à época ainda eram 6 anos, ainda não era mestrado integrado, e foi assim sempre aquele aluno um bocadinho fantasma, que nenhum professor me conhecia assim muito bem, eu andava, as minhas preocupações propriamente na altura não era tanto a parte académica, ou melhor, era a parte académica, mas a outra parte académica, a TUN, o grupo de fados, a associação de estudantes, etc. Portanto, foram anos muito bem passados nessa época, em que eu fiz de tudo. Não me arrependo nada, se voltasse atrás fazia o mesmo ou mais, mas o que é certo é que quando eu terminei a faculdade, digamos que eu não era assim um médico dentista altamente instruído na arte da medicina dentária, sabia os mínimos, exatamente, parece um bocadinho ilógico, mas na verdade durante o curso a endodontia foi uma das poucas disciplinas que me encantou um bocadinho mais. E eu digo uma das poucas porque de facto o próprio ensino da medicina dentária à época, não sei se ainda permanece igual em algumas das faculdades a nível nacional, mas pelo menos no meu caso pessoal não foi alguma coisa que me tenha motivado muito, ou seja, era um bocadinho aquele ensino mais clássico, uma coisa um bocadinho mais maçadora, e eu sempre gostei muito mais de um ensino que fosse mais voltado para um problem solving e para que pudesse desafiar as mentes para nós tentarmos de alguma maneira chegar à resolução dos problemas. E o que é certo é que quando eu acabei o curso não tive a sorte de ter o que muitos colegas meus tinham, que foi algum colega mais velho que o indicava, olha, eu conheço uma clínica que se calhar eventualmente pode convidar-te para trabalhar lá, ou um assistente, há sempre um assistente que olha para aquele melhor aluno e para aquele aluno que se destaca um bocadinho e que diz, olha, queres ir lá à clínica, começar a ver, e depois eventualmente isso poderia ser ali um primeiro passo para uma pessoa ficar a trabalhar. E eu de facto não tive essa sorte, mas claramente fui eu que plantei essa sorte, porque de facto fiz um curso assim em que do ponto de vista do ensino da medicina dentária fui sempre um bocadinho alternativo, e de tal forma que eu me vi ali um bocadinho sem grandes saídas profissionais. Hoje em dia os médicos dentistas mais jovens podem olhar e dizer assim, naquele tempo é que era o tempo das vacas gordas, aquilo era só abrir um consultório. Não era bem assim, não era bem assim. Claramente os tempos eram mais fáceis do que são hoje, não há a mínima dúvida, não havia necessidade de ir para o estrangeiro nem nada, portanto em Portugal conseguia-se, mas não era assim tão estalar os dedos como isso. E no meu caso eu de facto houve ali um período de algum tempo em que eu estive um bocadinho sem saber muito bem se ficava no Porto, se eventualmente ia tentar bater às portas, entregar uns currículos e pedir para me darem emprego.
O que acabou por acontecer foi que eu acabei por vir para Lisboa. Eu sou de Lisboa, na verdade eu sou do Porto, já agora para desfazer um bocadinho, que é para não ficarem a pensar que eu sou alfacinha. Não, eu sou portuense, nascido no Porto, vivi no Porto até aos meus 5 anos de idade. E aos 5 anos de idade os meus pais, o meu pai especificamente, mudou de emprego e acabou por ter que se mudar por essa razão para Lisboa. Isto numa altura muito quente, ou seja, estávamos em 1975, portanto foi ali mesmo no pós-25 de Abril, ali uma altura ainda que estava tudo em polvorosa, mas o que é certo é que ele teve de facto uma proposta de trabalho que foi muito interessante e ele veio para Lisboa e viemos todos, veio a família toda. Eu ainda muito pequenito e basicamente fiz todo o meu ensino em Lisboa, até à faculdade, mas com uma ligação sempre muitíssimo forte ao Porto. Toda a minha família está lá, os natais, as feiras, etc. Qualquer fim de semana que houvesse oportunidade, eu ia sempre ao Porto, portanto, portuense, portista, dragão, todas essas coisas. Isso faz parte da minha essência. E basicamente, quando chegou ao momento de decidir qual é que era o percurso que eu ia seguir em termos de ensino superior, eu, analisando as várias hipóteses, achei que o Porto poderia ser uma boa alternativa como licenciatura na área da medicina dentária. Isto porquê? Porque e achaste bem? Achei, não, eu não me importei nada de ir para o Porto, antes pelo contrário, eu fui um bocadinho ao desconhecido, porque assim, as minhas visitas ao Porto eram um bocadinho limitadas à família, etc. Portanto, eu não era propriamente um morador do Porto, era mais um visitante do Porto, mas foram, sem dúvida nenhuma, dos melhores anos da minha vida. Isto há cerca... Foram 6 anos na faculdade? Foram 7. Curso em 6 anos? Foram 7, para dizer a verdade. Foram 7. Isto é um denominador comum em todos os convidados. Normalmente são pessoas que se destacam na medicina dentária e todos foram assim uma espécie de baldas na faculdade. Não sei o que é que se revela depois de saírem cá para fora. Ou seja, ficam arrependidos por não terem estudado e vão querer ser os melhores depois. Não sei o que é que aconteceu, mas de facto foram anos em que eu me diverti muito, em que tive ali algumas aventuras e desventuras, mais aventuras do que desventuras, mas é como dizia há bocadinho, eu não me arrependo de nada, acho que vivi tudo o que havia para viver e mais ainda, porque inclusivamente depois de ter terminado a licenciatura ainda mantive uma ligação muito forte à faculdade por causa da Tuna e depois de eu ter acabado a faculdade ainda tive um percurso de alguns anos, até me casar. Na verdade foi até em 98, a altura em que eu me casei. Portanto, eu fui tirar um curso e fui também buscar a minha esposa ao Porto. Ou seja, ela sim é mesmo tripeirinha de gema e acabei por importá-la da cidade invicta para Lisboa. Portanto, no fundo foram de facto anos muito importantes, onde transformaram a minha forma de ser, tanto profissional como pessoal. Rui, numa semana, desculpa interromper, diz. Numa semana em que muito se fala do fosso entre Porto e Lisboa e das gentes do Norte, houve alguma polémica na comunicação social, tu que mudas, que trocas de cidade de Porto para Lisboa, isto há cerca de 20 anos atrás. O tempo todo, estou sempre a saltitar de um lado para o outro. Como é que tu vias esse fosso na altura? Acredito que essa diferença entre a capital e a segunda maior cidade do país, que era o Porto à altura, fosse ainda mais exuberante. Como é que era há 20 anos atrás? É assim, eu não notava assim uma diferença tão grande, sinceramente. Eu acho que as diferenças que existem hoje eram as diferenças que existiam à época. Eu acho que o país todo evoluiu, mas no fundo é quase como se fosse uma maré que fez subir os barcos todos em simultâneo. Portanto, o que tu vês melhor em Lisboa hoje, vês melhor no Porto hoje. Aliás, eu acho que eventualmente até o Porto teve um destaque maior, porque desde há alguns anos para cá, e isso é uma coisa já recente, até posterior a eu já ter acabado o curso e já estar em Lisboa, notou-se um desenvolvimento muito, muito grande na cidade, o que me deixa muito contente, com pena apenas disso não ter acontecido enquanto eu ainda estava lá, ou seja, nomeadamente, eu quando estava lá, vivia na região da Boa Vista, da Avenida Boa Vista. Depois, quando vim para Lisboa e anos mais tarde comecei a dar aulas no Porto, já quando ia para o Porto ficava ali na zona da Baixa, portanto ali mesmo na zona, mesmo em frente ao Bolhão, na casa do meu sogro.
e basicamente eu notava que aquela zona era uma zona que nessa altura ainda se mantinha muito, muito degradada e sem vida noturna nenhuma, portanto aquilo havia desde bêbados e prostitutas e pouco mais. E hoje em dia é completamente diferente. Nos últimos anos foi um salto absolutamente gigantesco, que também se viu em Lisboa, mas acho que foi mais notório no Porto. Diz-me. Continua cheio de bêbados, mas noutro sentido. Sim, mas já são de outro extrato. Noturno, podemos fazer aqui a ponte para a endodontia. Acreditas que há 20 anos atrás a endodontia também fosse o parente mal amado da medicina dentária? Ainda é, mas menos. Acreditas nisso? Que nos dias de hoje tivemos um pulo? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que tivemos uma... Estou a fechar aqui a janela porque estão aqui os carros a passar. Força, João. Continuem, já volto. Eu acho que houve uma evolução absolutamente brutal da endodontia. Eu acho que inclusive até houve uma evolução maior na forma como a endodontia é olhada do que na própria endodontia em si. Ou seja, nós temos um bocadinho aquela ideia de que a endodontia, aquilo evoluiu, e agora, antigamente aquilo eram os tempos mesmo do tempo das cavernas, e hoje em dia é uma coisa... É óbvio que sim, houve uma evolução muito significativa, mas eu acho que o que mais mudou foi a forma como os médicos dentistas olham para a endodontia. Claramente na época era uma área de especialidade que era claramente, como dizias, o primo pobre. Hoje em dia ainda continua a ser um bocadinho o primo pobre, mas bastante menos. Ou seja, as pessoas já olham de uma forma completamente diferente e para terem uma ideia, eu na altura quando decidi ir fazer a minha pós-graduação em endodontia, que já foi uns anos significativos após ter terminado o curso, foi em 2002, portanto houve ali um período em que eu fui médico dentista generalista, depois entretanto montei o meu consultório, etc. E numa determinada altura eu disse, não, eu não consigo estar aqui entre quatro paredes, eu e a minha assistente sempre a fazer aqui mais do mesmo, senti claramente que estava ali a ficar um bocado parado e decidi nessa altura que tinha que fazer qualquer coisa. E tive a sorte de ter feito um curso que foi um bocadinho o fator decisivo para eu escolher a endodontia como área de especialidade. Que fiz um curso modular daqueles de endo, curso mais ou menos normal, como os que eu dou, e foi dado pela equipa que depois veio a ser a equipa que me deu aulas na Universidade Internacional da Catalunha em Barcelona. E eu não só ganhei um gosto muito maior pela endodontia, mas ganhei um gosto muito maior sobre uma forma de ensinar completamente diferente daquela que eu tinha conhecido até então. Uma forma muito mais apaixonada, muito mais vibrante, muito mais envolvente e que de facto me fez mudar um bocadinho a forma de olhar para a endodontia e à qual eu me rendi totalmente. De tal maneira que eu, após ter terminado esse curso, que foi ali no ano 2000, 2001 mais ou menos, eu tentasse por todas as maneiras e feitios fazer uma pós-graduação com eles. E aí mais uma vez aquela minha faceta um bocadinho fora da caixa fez com que eu tentasse fazer uma pós-graduação que se conseguisse ajustar à minha vida que eu tinha nesse momento, ou seja, nesse momento já tinha um consultório próprio, era casado, tinha um filho pequenino na altura e portanto era impossível, literalmente impossível eu mudar-me, dar umas bagagens para Barcelona e ficar lá 2 anos a fazer a minha pós-graduação. Teria gostado obviamente se fosse numa outra altura, mas naquele momento não era de todo impossível. Então a minha procura e as muitas conversas, que ir a Barcelona só para os tentar convencer, etc., foi que eles de alguma maneira conseguissem trazer uma formação pós-graduada que pudesse unir um bocadinho um ensino à distância misturado com um ensino presencial, aquilo que nós hoje em dia chamamos de blended learning e que na altura era um termo que ninguém ainda falava muito nem nada. E o que é certo é que eu tinha naquela equipa malta muito para a frente, estamos a falar em 2002, portanto em que a internet praticamente ainda, eu recordo-me quando eu iniciei a minha pós-graduação, ainda tinha internet de ADSL, portanto 512K, aquele, portanto eram outros tempos. Barulho no início? Quase tipo ZX Spectrum, exatamente. Ligar o telefone de casa à internet. Exatamente. O início da minha pós-graduação foi exatamente assim, depois fiz ali um upgrade para a ADSL, o ADSL já era uma coisa espetacular para a época. Era loucura. Era a loucura total. Exatamente, era o SAP que eu tinha e portanto a coisa melhorou significativamente, mas estamos a anos-luz do que nós temos hoje, em que temos Zooms e que temos uma série de outras ferramentas que permitem estarmos a fazer uma aula que é praticamente uma aula como se fosse uma aula convencional. Mas é curioso, Rui, desculpa interromper-te uma vez mais, estamos a falar do online e hoje em dia estamos na era do online e ainda mais agora, não é? Sim, houve aqui pandemia, que assistimos a conferências, a webinars, tudo online.
Tu já aí, há uns anos atrás, foste um visionário, fundaste o primeiro congresso online de endodontia em 2015, se não estou em erro. Foi. E depois, no ano seguinte, juntamente com o colega, com o João Borges, criaram também o primeiro congresso internacional de estética em medicina dentária. Tu sentes-te, de alguma forma, um vanguardista? Não só neste sentido online, mas também na tua prática da medicina dentária? Eu tento ser. Acho que era capaz de ser um bocadinho arrogante dizer que me sinto um vanguardista. Não acho que seja todo. Tento estar sempre o mais à frente do meu tempo. Tento sempre estar ao corrente das últimas informações, últimos conhecimentos científicos que existem, das últimas técnicas que estejam disponíveis ao momento, tanto na endodontia como no resto. Mas relativamente ao Endomasters, deixa-me só fazer aqui uma adenda que eu acho que é importante. Na altura em que eu organizei o Endomasters, eu não tinha nem a mínima ideia, estava muito longe de imaginar a repercussão mundial que aquilo ia ter. Muito sinceramente, eu fiz aquilo literalmente por brincadeira. Eu comecei a planear em 2014, para dizer a verdade. Depois percebi que a logística era tão complicada que eu acabei por ter que adiar um bocadinho o projeto e acabei por lançá-lo efetivamente em 2015. Mas na época eu fiz aquilo literalmente por brincadeira, porque já havia uma coisa deste género, mas nada a ver com medicina dentária. Tinha visto qualquer coisa no mundo da internet que mais ou menos se assemelhava àquele conceito, e eu na altura pensei, isto era uma coisa muito, muito gira de nós fazermos na área da medicina dentária, e especificamente, como eu era da endo, na área da endodontia em particular. Como eu tinha a sorte nessa altura de já conhecer muitos colegas a nível internacional, que eram já mais do que só colegas, eram amigos, eu tinha a facilidade de eventualmente conseguir chegar a muita gente. E posso-vos dizer, até confidenciar um bocadinho, que os primeiros contactos que eu fiz com amigos da área da endodontia, lembro perfeitamente do António Scaniotis da Grécia. Diz para nós que ninguém está a ouvir. Diz, exatamente, ninguém nos ouve. Diz para nós, nós não contamos a ninguém. Não contem a ninguém, por favor, porque isto é um segredo único. Mas lembro que falei com o meu colega grego, António Scaniotis, lembro que falei com o meu colega brasileiro, Leandro Pereira, lembro desses dois em particular, em que eu lhes expliquei o conceito, em que lhes dizia, a minha ideia era fazer um congresso, uma coisa muito gira e tal, em que o pessoal entrava numas determinadas horas, como se fosse um congresso exatamente tal como nós estivéssemos a ver o congresso ao vivo, etc. E depois dessa explicação muito entusiasmada da minha parte, eu lembro que tanto um como o outro reagiu da seguinte maneira: Rui, olha, eu não percebi nada do que tu disseste, mas como eu estou a organizar, olha, podes contar comigo e eu vou. E essa foi um bocadinho a reação que todos tiveram, porque de facto estávamos numa época em que aquilo era claramente uma situação muito inovadora, ninguém sabia muito bem. E eu lembro que o pessoal, alguns deles inclusive até entraram um bocadinho com receio, tipo, não sei muito bem o que é que isto vai ser, se calhar estou-me aqui a meter numa coisa que isto vai ser um fiasco, e de repente o meu nome está associado a um projeto que vai ser um desastre. E portanto eu sentia, a determinada altura sobretudo, comecei a sentir um peso de responsabilidade muito grande, porque tinha muitos nomes, e nomes de malta muito conhecida na área da endodontia, e obviamente eu não queria falhar e não queria que o projeto fosse assim um bocadinho abaixo das expectativas. E a partir do momento em que o projeto foi efetivamente lançado, que foi mais ou menos um mês antes de começar o congresso propriamente dito, eu comecei a ver um boom de interesse a nível mundial, montes de gente super entusiasmada com a ideia, etc. E quando o projeto efetivamente começou, eu tinha 15 mil participantes de mais ou menos 120 países, portanto era uma coisa absolutamente uma loucura completa. Eu recebia diariamente à volta de 100 e-mails, isto sem exagero, dos e-mails desde questões técnicas até agradecimentos, e esses eram os que me tocavam mais. Eu tinha mails de malta a agradecer-me de países que eu quase que tinha que ir ver no Google onde é que eles ficavam, porque eram eu lembro perfeitamente que tive 5 inscritos de Vanuatu, eu tive que ir ver no Google Maps onde é que isso ficava. É ali umas ilhotas ali na zona perto da Austrália, e então obviamente que isto era uma coisa fascinante, e eu realmente comecei a ver que estava a ter um impacto que ia muito além, foi muito além das minhas melhores expectativas. E de facto, o facto de ter sido um congresso totalmente gratuito, e que os colegas que participaram a custo absolutamente zero, que hoje em dia é uma coisa que vocês estão a ver com esta história do Covid, toda a gente com aquele espírito mais solidário e não há problema nenhum, vamos fazer, etc. E vê-se aquele congresso, o Kick Covid, e vê-se outros do género. Portanto, acho que este momento específico que nós estamos a viver a nível mundial
permitiu ou fez com que as pessoas, digamos que aumentassem o seu nível, quase que se nós tivéssemos ali um controlador de solidariedade, ele claramente aumentou. Na época não era bem assim, portanto as pessoas estavam muito desconfiadas, tivemos alguns colegas que... Sim, isto parece pouco tempo, mas em 6 anos... Em 6 anos mudou muita coisa a esse nível. Na Endo eu acabei por ter um bocadinho mais de sorte, o João inclusive até já teve a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso, em que ele diz que a malta da Endo e a malta da estética é um bocadinho diferente. Até um determinado ponto concordo um bocadinho com ele, porque nós tivemos a experiência de falar com muitos palestrantes ou possíveis candidatos a palestrantes nas duas áreas, e eu noto que de facto na endodontia o pessoal é mais genuíno, mais entrega-se mais, talvez mais apaixonado, mais geek, como diz o João, e que eventualmente alinha mais facilmente numa brincadeira deste género. E portanto aí eu tive alguma facilidade. No primeiro Endomasters eu tive muita malta conhecida e amiga. No segundo Endomasters eu consegui, que foi em 2016, eu consegui ter nomes que eram absolutamente impensáveis, que havia malta que me dizia: Rui, como é que tu conseguiste convidar, sei lá, um Steve Buchanan ou qualquer coisa do género, são aqueles inatingíveis que, regra geral, nunca se metem nestas coisas, ou pelo menos nunca se metem nestas coisas de forma totalmente gratuita, tem honorários ou fees altíssimos. Me recordo, o americano, o Cliff Ruddle. O Cliff Ruddle, exatamente. O Cliff Ruddle eu tinha a sorte de já o conhecer, portanto havia ali já uma relação de alguma amizade, pronto, não era amigo íntimo, mas já o conhecia, portanto foi um bocadinho mais fácil, mas eu ia sempre um bocadinho a medo, percebes? Qual é que vai ser a reação deles? Tive alguns, felizmente muito poucos, que me disseram: Rui, eu não me revejo com o projeto, não quero participar. Tudo bem, mas de facto eu notei que o pessoal... Has de cá vir. Mas é curioso, eu ainda outro dia estive a falar com o João Borges na área da estética. Nós hoje em dia estamos a ver com esta história de Covid, malta a aparecer, ainda bem, quer dizer, eu sou todo apologista de que as pessoas evoluam e mudam um bocadinho a sua forma de pensar, e que na época não foram nada a favor de um projeto como nós estávamos a organizar, e que inclusive já existiu o Endomasters como exemplo, que nós podemos dizer: olha, queremos fazer uma coisa deste género, portanto já podem ver mais ou menos qual é o impacto, qual é que é de facto a repercussão a nível mundial que isto tem. Mas só para terminar aquele aspecto que eu estava a dizer dos agradecimentos que eu recebia, eu recebi mails de malta da Venezuela, que é um país que está constantemente em crise, etc, e que mails da Síria, mails do Bangladesh, mails dos países mais incríveis, de pessoas que me agradeciam a oportunidade que eu lhes estava a dar de eles poderem ver um congresso que de outra forma era absolutamente impossível, ou por razões financeiras, ou por razões políticas, ou por razões que fossem elas quais fossem, e no fundo nós sentimos que estávamos de facto a dar a oportunidade a essa malta de conseguir ver palestrantes de nível mundial. Era uma semana intensiva, foi de segunda a sábado, e não recebi tantos e-mails da Alemanha, nem recebi tantos e-mails de Inglaterra, nem de França, nem de Espanha, nem de Portugal tampouco, porque obviamente que nós somos países que somos sortudos a este nível, não é? Somos países de primeiro mundo e que não valorizamos tanto. E se calhar não valorizamos tanto, portanto mais fácil, não é? A partir do momento em que eu vi esse feedback... Rui, tem aqui também uma história curiosa, só para terminar este assunto. Nós sabemos que tu andaste a fazer na altura uma gravação para o Aesthetic Masters, inclusive com um drone ali na zona do padrão de descobrimento. Como é que vocês descobriram isso? E que o drone ficou preso no padrão de descobrimento. É verdade. Falar só assim um bocadinho sobre essa história. Isso faz parte das muitas aventuras e desventuras que nós tivemos nos dois congressos, sobretudo com o Borges. Vivemos momentos hilariantes. Acima de tudo foi muito, muito divertido ter organizado o congresso com ele. E essa história foi uma daquelas histórias épicas que nós tivemos. Eu tinha o meu drone, que ainda tenho, já não o mesmo obviamente, mas o que é certo é que nós tínhamos planeado fazer um vídeo de apresentação no congresso que fosse assim uma coisa muito épica e que desse aquela noção de que nós portugueses vamos outra vez conquistar entre aspas o mundo e vamos outra vez levar o conhecimento ao mundo. E então resolvemos fazer um vídeo, obviamente no sítio mais icónico, ali no padrão dos descobrimentos, com o João a fazer a apresentação, etc. E depois o vídeo terminava com o drone a afastar-se dele, portanto a fazer ali quase como se fosse uma out assim, muito épica, ao som de uma música que nós depois descobrimos, assim mesmo, música de filme épico. E o drone depois fazia toda uma viagem ao lado do padrão dos descobrimentos e víamos ali os marinheiros, etc. Portanto foi uma coisa que estava muito bem planeada do início, mas a coisa resultou muito mal, porque o que é certo é que num determinado momento, quando eu estava a fazer essa volta ao lado do padrão dos descobrimentos, deixei de ter sinal
no meu controle, eu deixei de saber onde é que ele estava. Ainda tentei ir a correr a ver se ele apanhava sinal outra vez, porque o drone, a partir do momento em que perde o sinal, tenta automaticamente voltar outra vez a casa. Exatamente. Foi ter ao aeroporto, sabemos disso, que aquela história dos drones a colidirem em aviões da TAP. Quase. Felizmente não foi, mas o que é certo é que eu perdi o sinal. A partir de determinada altura ele disse-me que já não conseguia detectar o drone. E nós ficamos naquela dúvida eterna se eventualmente o drone estaria alguns no padrão de descobrimento ou se tinha caído mesmo ao rio, mas a nossa aposta mais forte é que ele tenha ficado mesmo no padrão de descobrimentos, algures ali nos pés, entre os pés dos marinheiros. Ainda hoje o infante do Henrique tem lá o drone assim, exatamente, está ali, faz parte da estátua, agora faz parte da estátua. Não conseguiste recuperá-lo então? Não consegui recuperar, nós não podíamos trepar àquela zona, é absolutamente impossível, para além de que é ilegal, e portanto se calhar teríamos que pedir à polícia, o que também não era muito boa ideia, porque andar ali com drones à volta também e chocar drones contra monumentos portugueses também não é se calhar muito boa ideia. Portanto, mas o que é certo é que nós acabámos por ficar sem a footage, não é? Sem as cenas que nós estávamos a gravar. E estávamos em pânico absoluto, a dizer, não temos a nossa intro, como é que vamos fazer, a nossa apresentação, etc. E decidimos, na loucura, isto vai ter que ser. Então eu fui comprar um segundo drone, nesse mesmo dia. Planeamos... Por isso é que os preços dos cursos do RPC Endo subiram nesses anos. Foi muito pouco. Por acaso não. Olha, já são os mesmos preços desde que existem os cursos, o preço é sempre o mesmo. Mas houve muito pouca variação de preço. Isso é um ponto também importante, já que estamos a falar aqui numa questão de visionário e de... RPC Endo, isso também começou em 2005, foi tipo primeiro curso, exatamente. Estamos este ano a fazer 15 anos, exatamente. É um ano deveria ser um ano de celebração, está a ser um ano muito estranho, mas ainda assim fazemos 15 anos na mesma. Foste tipo das primeiras pessoas, ou a primeira pessoa em Portugal a fazer um curso. Não, já havia algumas coisas, sei lá. Mas não com tanto impacto. Sim, eu acho que acima de tudo, eu acho que nós conseguimos constituir um grupo muito sólido e que desde há 15 anos para cá se tem mantido de forma quase imutável, muito graças sobretudo à amizade que nós temos, que é uma coisa que eu realço sempre. Eu acho que mais do que colegas que dão um curso, nós somos amigos. Cada evento que nós temos, ou cada curso, ou cada módulo onde nós nos juntamos, é sempre uma festa, e eu às vezes até tenho que chamar um bocadinho a atenção do pessoal para não se perderem em conversas, e porque nós estamos ali para ajudar os alunos, etc. Porque às vezes dá-nos um bocadinho de vontade. Obviamente nós aproveitamos sempre essas ocasiões e vamos jantar fora, etc. Portanto são sempre momentos de reunião de um grupo de amigos que se vai encontrando de vez em quando, mas não tanto como nós gostaríamos, obviamente, que temos as nossas vidas, uns estão em Lisboa, outros estão no Porto, toda a gente trabalha, e então acabam por ser esses fins de semana assim formas de nós desanuviarmos um bocadinho, de conversarmos, pormos a conversa em dia, e eu acho que isso é um bocadinho a magia do grupo RPC Endo. Mas como é que surgiu isso em 2005? Do nada, tipo, lembraste, vamos dar aí um curso? Não, olha, já havia algumas coisas, conforme eu dizia há bocadinho, sei lá, o António Gingeiro, o Pedro Cruz, etc, já tinham alguns cursos realizados, um bocadinho mais no âmbito da Universidade de Lisboa, portanto se calhar não uma coisa tão externa como nós fizemos, que fomos se calhar um dos primeiros cursos completamente outside universidade que existiu. A esse nível creio que nós devemos ter sido, se não os primeiros, mas dos primeiros. E o que é certo é que surgiu essa ideia, que no fundo foi um bocadinho talvez seguir a linha daqueles cursos que eu vos falei há bocadinho que tinha feito com o pessoal da Universidade Internacional da Catalunha, que em determinada altura também deixaram de o fazer em Portugal. Portanto, no fundo nós acabámos por não entrar propriamente em concorrência com eles, mas no fundo substituí-los um bocadinho naquele espaço que eles ocupavam, e claramente isso depois acabou por começar a ganhar uma certa notoriedade e uma certa dimensão, e acho que desde então nós percebemos que as pessoas gostavam muito da formação que nós dávamos, para andar, não é? E sim, e acho que ganhou pernas para andar. Eu aí também descobri que gosto muito de ensinar, que era uma coisa que eu só descobri quando fiz a minha pós-graduação. Portanto, para além da endodontia, descobri que tenho um gosto muito particular por partilhar o meu conhecimento e por ensinar os colegas e por partilhar um bocadinho aquilo que eu faço na clínica. E no fundo a parte do ensino, que neste momento posso-vos dizer que ocupa 50% da minha atividade profissional, claramente entre clínica e parte de formação. Mas por escolha própria, porque de facto é uma coisa que eu gosto mesmo muito de fazer, e se calhar isso transparece um bocadinho, pelo menos o feedback que eu tenho dos alunos que têm passado. Sim, é que de facto nós somos muito apaixonados por isso. Tipo, tu parece que ganhaste aí uma espécie de
de adição, ou seja, é um vício a ser pioneiro nos congressos online, ser pioneiro nos cursos privados pós-universidade. Como é que tu te sentes, e esta é a questão para os nossos ouvintes, como é que tu te sentes a não ser pioneiro no podcast em Portugal? Opa, isso é uma falha incrível. É uma falha incrível. Isso vai ficar para sempre por trás da minha mente, porque de facto, pá, foi uma coisa. Mas eu posso-vos dizer, pá, de facto, nós já fomos pioneiros em muita coisa. Fomos o primeiro grupo que teve uma app para telemóvel. Vocês provavelmente nem sabiam disso, mas houve ali durante um período em que nem existiam apps. Nós tivemos uma app para iPhone, que depois acabámos por descontinuar, porque também chegámos à conclusão que ninguém usa apps. Portanto, o pessoal descarrega a app, mas a partir de determinada altura, ao fim de uma semana, já ninguém usa aquilo. Hoje em dia já é um bocadinho diferente. Para as formações, portanto, nós partilhávamos conteúdos lá dentro, o pessoal conseguia ver as formações que nós tínhamos, etc. Era uma coisa um bocadinho, era uma coisa assim um bocadinho ainda rústica, assim um bocadinho para o que hoje em dia se consegue fazer, mas de facto, pronto, pelo menos pusemos ali o carimbo. Fomos os primeiros a ter uma app, mas de facto, relativamente à pergunta que tu me fazes do podcast, eu devo-te dizer que este The Late Night Endo Talks já está na gaveta há muito tempo. Eu até outro dia estava a dizer ao Guilherme que já estava para aí há um ano, mas eu descobri que já está há mais de 3 anos. É verdade, portanto eu já tinha esta intro do The Late Night Endo Talks, já está feita há muito tempo. E no fundo eu já tinha visto algumas coisas deste género no estrangeiro, nomeadamente no Brasil, etc. E que são coisas, pá, que eu achava, eu ouvia e dizia assim, pá, isto é muito giro. Eu não tinha muito tempo, porque tenho 1000 projetos sempre a rolar ao mesmo tempo, entre clínica, cursos, claro, etc. Portanto eu tenho mesmo muito poucos fins de semana livres para dedicar à causa. Houve ali um período em que eu até desafiei o António Roma Torres para ele levar para a frente esse projeto, porque eu sei que era uma coisa que ele também gostava de fazer e que se calhar eventualmente ele até virá a fazer qualquer coisa do género, porque eu acho que ele também é um comunicador nato, é uma pessoa que tem imensa piada e que seria de certeza absoluta um excelente host de um podcast. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que sim. E portanto, mas pronto, o António Roma Torres não avançou, pelo menos não avançou logo. Entretanto, entramos neste período de quarentena e um bocadinho, aí tenho que admitir, um bocadinho inspirado pelo vosso podcast, que me fez perceber que de facto o vosso projeto era muito giro, estava espetacularmente bem organizado, etc. Eu sou mais do vídeo do que. Não, mas está. Não, mas está. E o feedback que vocês têm recebido tem sido excepcional, percebes? Portanto, eu acho que o interesse que vocês têm causado na comunidade... Está completamente nos convidados, não está nada do nosso lado. Não, eu acho que vocês são a alma do podcast, portanto, os convidados são... Tudo bonito e estas coisinhas todas impecáveis, mas isto por trás vai para aqui um pandemónio. Não interessa, o que importa é o produto final e o produto final, está absolutamente irrepreensível. Tecnicamente acho que está excelente, etc. Portanto, eu acho que vocês cumprem e fazem um check em tudo. Eu sou um consumidor de podcast, sempre fui, apesar de que eu sou um bocadinho mais do vídeo do que do áudio. Pronto, o meu DNA sempre foi muito mais ligado à parte de vídeo, cinema, etc. E portanto a minha ideia sempre foi fazer um podcast de vídeo, um vídeo podcast, não tanto um áudio podcast. Tinha inspirações como, sei lá, o Maluco Beleza do Rui Unas, em Portugal, que também foi um pioneiro. Tinha outros no estrangeiro que eu também achava que estavam muito interessantes e que eu seguia na altura, sei lá, Joe Rogans e coisas do género, e portanto a minha ideia era levar um bocadinho uma coisa desse género, mas depois nunca saiu da gaveta por diferentes motivos, e no fundo eu acho que esta conjugação de circunstâncias e com a vossa inspiração, portanto tenho que vos agradecer também por terem sido um bocadinho responsáveis pelo nascimento tardio. Não, eu acho que sim, exatamente, eu acho que sim. Com a nossa periodicidade também, temos que consumir, ou seja, eu também sou super fã de alguns podcasts, mas os que eu ouço frequentemente saem um por semana, e o que é que eu faço no resto dos dias? Ou seja, há espaço para todos. Eu acho que nós temos que nos encaixar com um formato que gostamos. Sim. Sem complementaridade, exatamente. Eu acho que temos que pensar sempre mais em complementares do que propriamente em concorrentes, porque o vosso podcast tem o vosso DNA, tem a vossa forma de apresentar, tem a vossa forma de conduzir, mesmo que eventualmente às vezes uma pessoa pense assim, mas de repente agora eu vou ser convidado no Evidentemente e depois o Rui convida-me para o podcast dele. Se calhar não faz muito sentido.
Eu acho que faz todo sentido, porque é completamente diferente, ou seja, a forma como a entrevista é conduzida, a conversa flui se calhar num sentido completamente diferente. Portanto, aliás, nós já tivemos 2 convidados em comum, que foi o João Borges, portanto ele já foi o vosso convidado e já foi o meu convidado, e as conversas não tiveram nada a ver uma com a outra. Aliás, eu até tive a preocupação de dizer, olha, não vamos fazer uma conversa que seja muito cópia do que o pessoal do Evidentemente já fez, porque senão vai ser mais do mesmo e de repente tu já estás aí a fazer podcast e toda a gente já está careca de saber a tua evolução, etc. Portanto, levamos num sentido completamente diferente. Falamos desta história do online, deste boom que tem havido destas formas dos webinars, etc. Porque no fundo, tanto eu como ele temos aqui já um histórico nesta matéria e achei que era giro também conversarmos um bocadinho sobre esta explosão de formações online. Pois até podemos tocar um bocadinho nesse assunto, porque sinceramente, eu acho genial todas as pessoas terem acesso, sobretudo neste caráter mais benevolente, ou seja, é gratuito para toda a gente, mas também estamos a levar com informação à torta direito, estamos a levar murros à direita e à esquerda, às 17 horas há isto, às 18 há aquilo, e depois são informações que às vezes se complementam e outras vezes são contraditórias. É verdade, é verdade. Disse aquilo, eu vou-vos dar a minha opinião. Acho que as pessoas vão sair deste período mais confusas, ou seja, não sabiam muito. Agora vão saber muito, mas ou seja, não vão saber aplicar, ou seja, está aqui uma confusão incrível. Sim, eu acho que eu posso vos dizer que a minha percepção, a forma como eu olho para a situação presente, é que neste momento, na minha opinião, está a haver um overload de webinars e de lives no Instagram, etc. E assim, não acho que seja propriamente mau, porque o consumidor final tem sempre a opção de escolher, ok, eu vejo ou não vejo, portanto pode haver centenas. Mas o que eu acho é que eventualmente se começam a misturar coisas, algumas claramente com muita qualidade, outras que se calhar deixam um bocadinho a desejar e eventualmente o pessoal vai ver com a expectativa de que é uma coisa espetacular e aquilo claramente é uma coisa muito fraquinha. E no fundo, tanto eu como o João, e esta opinião é comum aos dois, e eu posso partilhar convosco, é que de facto o que se nota é que houve muita gente que percebeu finalmente, nós se calhar já tínhamos um bocadinho mais de histórico nesta área, já sabíamos que isto era um meio que era excelente para fazer este tipo de coisas, mas parece que houve alguns agora que de repente se lembraram, isto é uma coisa espetacular, e começaram a pôr, a organizar ou a fazer coisas que de repente têm pouca sustentação e não são coisas que eventualmente tragam tanto valor. Tem uma palavra nortenha, uma expressão nortenha à cabeça. Qual é? Queres complementar, Guilherme? Tesão de... Está na altura. Eu acho que isso até é nacional, é uma expressão nacional. Nos caracteriza, evidentemente, são os nossos jogos. Portanto, está na altura de lançarmos aqui o primeiro Vamos jogo. Vamos embora, eu até tenho medo. Vamos pegar um bocado no DNA. Aqui na nossa história. É verdade. Já estava aqui tão... Desculpa. Não, mal, estás perdoado. Vamos pegar um bocado no DNA do Rui. E como nós fomos informados, e tu bem disseste que és um autêntico cinéfilo e um amante da sétima arte, vocês vão pôr à frente. Eu vou fazer má figura agora, porque eu gosto muito de cinema, mas se vocês agora me começam a perguntar assim coisas... referências aí atrás. Tem algumas referências, isto é o meu sótão temático. E então aproveitar esta época e os recursos que nós temos para... Vamos colocar no nosso podcast, vamos colocar umas imagens de fundo através desta tecnologia do Zoom, ok, com umas cenas de filmes, ok, e tu vais ter que identificar os filmes. E isso vai ser... Se não... Cada vez... Exatamente. Cada vez que errares, vamos ter que contar uma das tuas peripécias. Libertamos aqui um podre teu que temos aqui guardado no baú. Normalmente, através dos nossos formadores. Face a face, exatamente, tínhamos que ver shots de pinguça. É a nossa tradição. Sim. Mas é uma nova era isto. É uma nova era. Estamos online agora. Estamos todos com a tesão de mijo, não é? Vamos embora. Não há shots, há podres. Há podres. Não temos forma de atestar que tu estás efetivamente a beber, portanto... Vamos lá. Estou já a imaginar que vocês a sacarem todos os tesourinhos deprimentes que eu tenho no meu baú e a porem cá para fora. Vamos lançar aqui então o primeiro filme. Vamos a isso. Vamos embora. Aí está. Guilherme, essa é fácil. Assim eu não vou contar podres nenhuns. Começamos em crescendo. Vamos lá. Ok. Isso é Gremlins. Gremlins. Boa. Se quiseres também podes dizer o realizador. O realizador, eu não me lembro se tenho medo de errar. Não vou dizer porque... Spielberg.
Não, deixa de estar, ficas bem. Não és muito diferente, Guilherme. Exatamente. Gremlins é do Spielberg. Te esconder. Vamos aqui a... Sim, mas Gremlins onde tinhas o Mogwai, que era o mais fofinho dos Gremlins antes de se transformar, que depois apanhava água e começavam a sair bolas dentro dele. Um clássico do cinema. Isto é Back to the Future, assim, esta é facílima. Do Robert Zemeckis. Eu acho que vamos contar para outros nenhum. Robert Zemeckis. No fundo temos de lhe dar confiança. Isto também é fácil. Esta é... eu sei, deixa-me pensar. Eu acertei, Rui, eu acertei. Não, dá-me só um bocadinho que eu esta sei. Obviamente que eu esta sei. A malta que nos está a ver já acertou. Já. E estão a pensar como é que é possível aquele indivíduo não saber. Percebe de cinema. Mas eu... vamos ter que contar um pouco. Mas eu sei tão bem que filme é este. O podcast tem que ser curto, desculpa lá, Rui. Segundo o Rui Nuno Coelho, ele disse Prisioneiros de Azkaban. Os Prisioneiros de Azkaban é bom, isso é bom. São Condenados de Shawshank. Exatamente. Mas ajudaste. Podemos libertar aqui um podre. Não, eu acho que sim, liberta ao podre porque foi com ajuda. O que é que tenho aqui de podres? Portanto, desde já um bem-aja quem nos contou, nós temos fontes super próximas. Seguríssimas. Rui, nós sabemos que tu sempre que viajas em família, por norma, o teu filho é confundido com um terrorista e tem sempre de parar e ir para uma zona de controle e de interrogatório. É verdade, sabemos inclusive que tiveste uma ameaça de bomba num avião. É verdade. Fala-nos rapidamente sobre Exatamente. São duas situações diferentes, mas é verdade. O meu filho, sempre que entra nos Estados Unidos da América, é o único país onde isso acontece, é sempre parado e nós já sabemos essa situação. Da primeira vez não sabíamos, portanto foi uma aventura um bocadinho mais assustadora. Ele era pequenito, tinha na altura 10 anos. E automaticamente aquilo nos computadores lá dos customs nos Estados Unidos da América, no aeroporto, deve dar alguns sinais de alerta, alguns red alerts, e então chamaram-nos e disseram, olha, os senhores têm que acompanhar aquele officer para dentro daquele local. E eu fiquei assim um bocadinho assustado, dizendo, então, mas ele não vai sozinho, não sei o quê. Não, vai a família toda. Então fui eu, a minha mulher, o meu filho e a minha filha, que na altura era muito pequenina. E nos Estados Unidos eu estava com o resto da família, com os meus pais, o meu irmão, sobrinhos, etc. Então eles foram para a parte das malas, para irem tirar as malas, e nós fomos para uma sala onde estávamos nós e uma série de malta com um aspecto altamente suspeito, todos assim com um ar de traficante de droga, para dizer o mínimo. E nós ficamos ali dentro sem saber o que é que se passava, à espera, etc. Cheio de letreiros a dizer não se pode usar telemóvel, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Eu ainda consegui mandar umas mensagenzinhas cá para fora, assim meio escondido, só para dizer, olha, está tudo bem, tenham calma, nós só estamos à espera que se passe alguma coisa. Até que finalmente lá uma das senhoras me chamou, perguntou-me o que é que nós estávamos a fazer ali, e eu tive que explicar, somos turistas, estamos agora a chegar aos Estados Unidos e vamos ficar a passar aqui uma temporadazinha de férias. Ela perguntou-nos em que sítio é que nós íamos ficar, que foi uma das perguntas piores que me podiam ter feito, porque eu não sabia. O meu pai tinha organizado tudo, portanto eu não sabia o nome do hotel, não sabia a morada, não sabia nada, estava ali naquela de ir confiante com quem tinha feito a organização. Ela fez assim um olhar assim um bocadinho aterrador, mas o que é certo é que, pronto, percebeu, ainda para mais o meu filho tinha 10 anos, portanto não poderia ser nunca um terrorista, e o que é certo é que ela acabou por dizer, ok, podem sair, não há problema absolutamente nenhum, e eu perguntei só qual é que era o problema, qual é que seria a razão para ele ter sido, e a única resposta que ela me deu foi no more Josés in your family, please. Porque ele chama-se José Rui. José Rui. Mas nós não sabemos qual é a combinação, porque o meu pai é José, o meu irmão é José, não sei se é o Pereira da Costa, se é José Costa. Havia ali qualquer combinação de nomes que provavelmente deve ser ali algum terrorista procurado pelo FBI a nível internacional. E o que é certo é que vários anos depois ele ainda continua a ser, só que nós agora já sabemos, portanto agora já ninguém estranha quando ele vai para... Já faz parte da rotina. No fundo, poderia ter sido... Exatamente. No Starbucks. Poderia ter sido este o fundo, então. Mais ou menos. Algo do género. Grande ligação. Foi muito boa ligação. Foi muito boa ligação. Foi muito boa ligação. E eu não me lembro do nome. Pois é. Bem, e o segundo podre? Essa... É um filme de 95. Pois é, Rui. Zé Rui. Tá bom. Zé Rui. Esta eu não me lembro mesmo. Esta dou de bandeja. Mas agora quero saber que filme é. São os suspeitos do costume. Exatamente. Agora que disseste faz todo sentido. Mas não ia lá. Esta não ia lá. Manda Gap. Rui, então, o segundo podre
nós sabemos que tu fazes muitas viagens, mas que és um esquecido nato. Portanto, és muito distraído. Sou o maior distraído. Até sabemos que a tua esposa é o teu grande suporte e é quem está no background de é verdade. muita coisa que tu fazes. É o meu braço direito, ou braço esquerdo, que é o que está mais perto do coração, e que de facto é ali a maior aliada da minha equipa, sem dúvida nenhuma. Devo-lhe tudo. Que veio um encontro qualquer de endodontia, que tu ias à Dentsply, à Suíça, e que quando chegaste ao aeroporto o teu voo era no dia anterior. E sabemos também que tu tinhas um congresso na Rússia. Ainda bem que estamos a fazer este podcast em português, pá, porque se fosse em inglês e eles da Dentsply viessem a ouvir isto, não ia ter graça absolutamente nenhuma. Sabes que a Dentsply não é aqui muito longe de onde eu moro e tem muitos portugueses a trabalhar. Ui, então isso é perigoso. Vamos ter que cortar esta parte do podcast, pá. Vamos ter que cortar. Sabemos também que numa ida a um congresso da Rússia te esqueceste de tirar o visto e tinhas feito inclusive um vídeo no Facebook, nós tivemos a oportunidade de o ver, no qual falavas em russo. Em russo. Depois, se puderes colocar agora de seguida o vídeo, não sei se vai haver essa possibilidade ou não, para os nossos ouvintes. Posso, depois da edição eu coloco, obviamente que sim, obviamente coloco. Falarem em russo, pá, apreciem a categoria de Rui Pereira da Costa a falar em russo. Eu posso-vos explicar como é que foi, eu não sei falar russo, mas obviamente eu vos explico muito rapidamente como é que isso aconteceu. Então deixa-me só contar muito rapidamente a história da ida à Suíça. Foi a primeira vez que me tinham convidado para uma reunião de Opinion Leaders, à qual eu já vou há bastantes anos, já há 10 anos que já lá vou. Este ano ia ser realizada, por incrível que pareça, em junho, no pior sítio de sempre, que era na Itália, na Lombardia. Portanto, imaginem que isto já estava marcado há muito tempo, obviamente foi cancelado. E há de ser realizado, se calhar, em setembro, não sabemos ainda muito bem. Mas o que é certo é que era a primeira vez que eu ia, sentia-me muito honrado por me terem escolhido, para eu ir lá e, no fundo, estar ali perante aqueles gurus todos, onde eu conheci o Clifford Ruddle e outros da mesma nomeada. E tinha tudo marcado, etc. Mas assim, essa característica que tu referiste é verdade. Eu sou mesmo muito, muito distraído. Dava para fazer um livro só com as minhas distrações e os meus esquecimentos. E houve um belo dia em que eu estava tranquilamente em casa a tomar o meu pequeno almoço. E decidi, deixa-me olhar aqui para o meu e-mail para ver ao certo quando é que é o meu voo amanhã. E quando olhei para o mail, literalmente foi assim, tipo um balde de água fria, em que eu reparei que o meu voo estava nesse momento a sair do aeroporto de Lisboa. A descolar. Naquele instante. Portanto, eu entrei em pânico absoluto. O que é que eu agora faço, etc. Ainda para mais, a Dentsply assume toda essa parte de logística, dos voos, etc. Portanto, eu tive que ligar para lá, tive que inventar uma desculpa muito esfarrapada, porque assim a Dentsply é na Suíça. Portanto, vocês imaginem, os suíços não são propriamente pessoas que lidem bem com atrasos e com esquecimentos, etc. Aquilo é tudo muito, muito by the book. Eu tive que dizer que tive um problema no trânsito, não consegui chegar a tempo, havia saiu mais cedo, nunca na vida ia dizer que tinha sido um esquecimento meu. E o que é certo é que eles me conseguiram alterar o voo, segui num voo do final da tarde desse mesmo dia, cheguei lá já assim um bocadinho fora de horas, mas consegui-me reunir ao grupo, e tudo acabou em bem, como felizmente até hoje tem acabado em bem todas as peripécias que eu tenho, sem grandes stresses. Mas já tens alguma agenda? Já tenho uma agenda, mas ela falha muitas vezes. Eu confesso que sou mesmo muito distraído. Eu acho que nós todos temos isso aqui também. Sou mesmo muito despassarado. Mas eu sei que o Rui esquece, eu também me esqueço. Eu sou muito despassarado. Eu sou a esposa deles neste filme, Rui. É o nosso braço esquerdo. Exatamente. Vamos continuar aqui com a nossa senda. Vamos embora. Vamos estar aqui uma benesse agora. Portanto, está 2-2 e acertaste duas e isso agora subitamente aumentaste a pressão. Se é uma benesse, eu agora vou ter que me ver obrigado a acertar. Agora é uma benesse. Porque aliás, nós estávamos à espera que tu fosses muito forte. Porque se calhar vamos ficar curtos de podres. É? Vamos lá então. Isto é Star Wars. E qual é? Este vai ser o episódio. É o primeiro episódio na minha cabeça, que na verdade é o episódio 4. Que é o Império Contra-Ataca. Não, esse não é o episódio 4. Este aqui é. É o Império Contra-Ataca? Este aqui é. Vamos contar um podre do Rui Nuno. O Rui Contra-Ataca. Conta aí um podre do Seco. Por favor, não. Olha, quem me vai gozar com isto vai ser o meu filho, que ele é muito mais sabedor de Star Wars do que eu, portanto ele vai ficar absolutamente desiludido com o pai por ele não ter acertado. Também é difícil por uma cena. Sim. Então fica prometido que vamos ter que contar aí um podre do Rui Nuno Coelho.
Foi ele que errou. O erro foi teu? Não, o erro não foi meu. Não foi? Este é mesmo do Império Contra-Ataque? Esse é do Império É verdade. Então mais um podre do Rui. Não sei se tenho tantos podres assim que eu não contava. Aí é bem, estou-me a sair mal aqui no jogo. Mas eu depois se quiseres, eu pego num daqueles, porque tu deste 2 ou 3 histórias daquelas ali atrás, eu pego numa daquelas ali atrás. Não, tem aqui outro podre muito bom. Portanto, já que vais fazer alguma edição, vou-te pedir também para fazeres uma edição a seguir. Vamos ver agora uma excelente atuação de Rui Pereira da Costa a cantar. Obrigado. Agora posso revelar que o Rui fez esta atuação cantando uma música, ou fez uma serenata para a sua esposa. E como é que vocês souberam dessa história? No qual a música dizia que o nosso amor vai acabar, na qual a letra era esta. Portanto, como é que vocês souberam dessa história? Mas... Nós temos muitas boas Os meus podres são sempre relacionados com esquecimentos, já deu para perceber. Portanto, essa história foi uma história muito complicada, pá. Eu nem sei como é que eu consegui sair-me dessa, mas eu explico muito rapidamente. Bom, isto basicamente explica-se muito de forma sucinta da seguinte forma. A Tuna já estava num nível bastante alto em termos de rotina, portanto nós já fazíamos, tínhamos muitas atuações por ano, fazíamos os tours dos festivais quase todos a nível nacional, modéstia à parte, éramos uma das melhores tunas a nível nacional, coisa que me deixava sempre muito orgulhoso, ganhávamos muitos prémios, etc. Mas, como qualquer banda, digamos assim, nós já tínhamos um alinhamento que estava muito, muito bem estabelecido, etc. E basicamente nós sabíamos só, olha, a primeira música é esta, a segunda música é esta, a terceira é aquela, a música de solista, e eu era o solista, portanto eu já sabia que ou era a música A, ou B ou C. E o que é certo é que isto foi num festival de tunas da Queima das Fitas, portanto que é um festival muito icónico na cidade do Porto, como vocês sabem, onde estão o FITU, e onde estão os finalistas todos, etc. E é um festival onde muitas vezes os tunos aproveitam a atuação da tuna para dedicar uma determinada música à sua namorada. E portanto eu fui muitas vezes o solista de músicas que eram de outros colegas que iam ao microfone e diziam eu queria dedicar esta música à Maria ou à Joana ou qualquer coisa do género. E depois a música era eu que a interpretava. Mas eu sempre achei isso, agora também confesso, muito piroso. Achava piroso, achava que aquilo não era o momento para estar ali frente ao público de um coliseu cheio, etc. E portanto nunca tive muita vontade. Mas o que é certo é que eu tive tanta pressão
Nem foi pela minha namorada, mas foi pelos meus colegas e por amigas dela e tal, e dizia, oi, tu nunca dedicas nada à Bárbara, não sei o quê, parece indecente, não sei o quê, pá, todos partidos, dá a ideia de que tu não ligas, etc. Pá, eu naquele festival disse, ok, pronto, vai ser desta, eu vou dedicar e pá, vou fazer aqui um figuraço tremendo. Só que, literalmente eu esqueci-me qual é que era o tema de solista que eu ia interpretar nesse festival Tunas. E o título da canção já dá para vocês perceberem mais ou menos em que alhada que eu me ia meter, chama-se Tudo Acabou Entre Nós. E basicamente a música começa exatamente assim, começa tudo acabou entre nós, nada fica pois dos nossos desejos, nem mesmo dos beijos que demos os dois. Tudo acabou entre nós, foi melhor assim. Pois bem sabes, querida, que tudo na vida um dia tem fim. Portanto, já estão a imaginar que eu quando comecei, fui o único nesse dia, disse, hoje atenção malta, esta música é para eu dedicar à minha namorada, portanto não há cá dedicatórias nem nada, hoje é para mim. E eu dediquei, toda a gente ficou assim, as meninas ficam todas enternecidas, etc. A Bárbara imagino que deve ter ficado toda orgulhosa. O que é certo é que quando eu comecei a cantar, ela começou a encolher-se na cadeira, percebes? A pensar que, meu Deus, o que é que se passa? E o que é certo é que quando terminou a atuação, eu nunca, ela não acreditou nisto durante muito tempo, eu felizmente tive muitos amigos da Tuna que validaram esta situação, porque ela sempre pensou que eu tinha feito de propósito, mas honestamente que me caia aqui um raio na cabeça, que nunca foi com qualquer tipo de segunda intenção. Aquela para mim era só a música de solista, portanto a letra para mim já era absolutamente secundária, aquilo era cantado de forma completamente automática, e quando eu fui ter com ela depois já em bastidores, então gostaste da música, etc. E ela não me falou literalmente durante 15 dias. No início eu não percebi porquê. Então, mas o que é que se passa? Não gostaste? Houve qualquer coisa que eu fiz, etc. Não tinhas dado conta? Não dei conta. Eu só depois de ter falado com ela é que eu percebi. Mas porque, que reação é esta? Não estava nada à espera desta reação. Estava à espera que fosse uma reação muito mais amorosa, carinhosa e tal, assim, um beijo, etc. Mas nesse momento, uma amiga dela que ia com ela também, quase tipo para deixa-me ir, para tentar prevenir que haja aqui violência ou qualquer coisa do género, é que me disse, Rui, tu tens noção do que é que fizeste? Desde já o nosso beijinho para a Bárbara, nós não a conhecemos, mas fica aqui o nosso beijo. Ela passou-nos inclusive uma foto tua do pós. A sério? Posso revelar? Podes. Então, podes. Foi quase isso. Agora que foi quase isso. Esse filme é a Ressaca. A Ressaca, e esse é o famoso dentista que faz a sua própria extração. Precisamente. Eu tenho aqui muitos mais filmes, mas eventualmente, como o nosso tempo já está a esticar, vamos deixar aqui talvez um último. Não, tipo, podes dizer os filmes todos, só okay. No máximo mais um podre, vá. Também não okay. temos mais. Vamos tentar sacar mais um podre. O último podre. Isso é Toy Story. Não. Jurassic Park. Exato. Então vai ser um podre. Vai ser um podre. Não, podes fazer mais um. Filme icónico e eu não me vou lembrar. Caraças. Exatamente, com essa música. Clint Eastwood nos seus melhores tempos. Eu acho que o nome do ator já passa. Eu acho que o ator é mais icónico que o filme, não? O ator é mais icónico que o filme, não é? Foi o filme que mais o celebrizou. Eu tenho o mesmo nome que o filme, se não estou em erro. Rui, não queres partilhar? Posso partilhar The Good, The Bad and The Ugly. The Good, The Bad and The Ugly, exatamente. O mau e o vilão. Exatamente. Avança. Já vimos que estás num nível muito fraco, Rui. Fraquíssimo, fraquíssimo. Um bocadinho, um filme mais atual. Exatamente. Esse é o filme o que ganhou o Oscar, que é o Parasitas. Exatamente. Boa. Não me peçam mais porque fica aí. Não... Ficamos aqui? É o último, vamos lá. Fight Club? Não. Ao lado. Era certo. Esta aqui, pois é. Essa era uma armadilha. Era trick question essa. É o Snatch. Não, essa não ia lá. Essa não ia lá. Eu estou a gostar deste jogo. Eu para acabar esta primeira parte, eu se calhar ia até ao final das imagens. Então vamos embora. Eu acho que eles vão gostar. Então puser aqui complique, se calhar. Aqui já estás a complicar. Esta não. Passar da frente do miúdo. Esta não vou lá. Buongiorno, principessa. Ok. Mas vocês foram buscar uma imagem que não era se calhar das mais... para o final do filme. Achávamos que
Achávamos que a Vida Bela, sim, passatempo estava que o nosso jogo estava demasiado fácil, então decidimos complicar aqui um bocadinho. E eu é que dei uma má figura de mim mesmo, basicamente, é que vocês julgavam que eu era assim Não, de todo. A pressão nestes concursos é sempre muito mais fácil lá em casa, fácil lá em casa. O pessoal está a acertar tudo lá em casa, mas aí desse lado é difícil, claro. E este é um filme do Walt Disney chamado A Bela Adormecida. Não. Posso repetir? Não é Bela Adormecida, é Cinderela. Boa. Fizemos todos o mesmo erro. Nós não sabíamos. Cinderela. Não, é Cinderela. Esta imagem foi a Marta que nos forneceu, porque achou que deveríamos colocar aqui uma animação pelo meio. Exatamente, e fazem bem. Eu sou um fã incondicional do Walt Disney. E este é o Finding Nemo. Exatamente. Este filme tem uma coisa muito engraçada que eu vos recomendava ver. Nesta cena do dentista vê-se um diálogo nos peixes do aquário sobre a endodontia. Exatamente, a capa file, não é? Em que eles discutem a capa file e a Broken Gates Glidden, etc. Portanto, este filme é um filme particularmente icónico. Se reparares na imagem, tu vês ali tipo um misturador de alginato, tipo, está mesmo ao lado do aquário. Exatamente, é verdade. Está muito engraçado. Não, está fantástico. Infelizmente tive muita pena porque a tradução para português, a legendagem ficou muito mal feitinha, e então aquilo que era uma piada muito geek para a malta da medicina dentária, quase que ali tipo uma... Ficou sem efeito. Sim, quase como se fosse ali um pequenino rebuçadinho, perdeu completamente o efeito. Portanto, mas a versão original estava espetacular. Para acabar assim em grande, qual será este? É um filme de terror. The Dentist. Precisamente. Dentist 2. Exatamente. Dos piores filmes de terror alguma vez feitos, mas pronto, mas que... Conta o que conta. Vale o que vale. E aqui mais um podre, então, já que ele falhou ali um. Muito bem, vou aqui libertar mais um podre. Rui, nós sabemos que tu, para além de ser muito esquecido, tens aqui alguns episódios caricatos. Sabemos que num domingo à tarde liga-te o teu colega, o Sacramento, portanto vocês iriam dar um exame de endodontia, creio que no dia a seguir, e ele liga-te, Rui, onde é que estão os exames? E tu, esqueci-me dos exames em Lisboa, já estava no Porto. Já sei que história é essa. Então decidiram voltar a Lisboa, os dois, para pegar nos exames, para voltar ao Porto. A história é mais ou menos assim. Ok, eu dou-te a oportunidade de reformulares. Entretanto, a meio da autoestrada, ali na zona de Leiria, tal e qual, decides abastecer o teu automóvel. Só que na distração, mais uma vez, para não variar, trocas o combustível e colocas gasolina em vez de gasóleo. Exatamente. E então, o que seria uma viagem a Lisboa acabou numa chegada à casa às 2 da manhã. Queres-nos falar sobre isso? Desenvolver aqui um bocadinho esta história? Falo com certeza. Então a história foi... o início é um bocadinho diferente, porque de facto fui eu que desencaminhei o Sacramento para ir a Lisboa, porque na segunda-feira eu tinha ido passar o fim de semana ao Porto, e na segunda-feira tinha que ir à faculdade, à Universidade de Fernando Pessoa, onde dava aulas na altura, porque ia haver uma revisão de provas. E quando há uma revisão de provas, convém que tu tenhas as provas, não é? Portanto, senão os alunos não têm o que rever. Claro. E basicamente eu, em pleno domingo, dei conta que não tinha trazido de Lisboa os exames. Então ia ser um fiasco tremendo, não podia chegar lá no dia seguinte, que era o dia oficial da revisão de provas, etc. E de repente não tinha nada para eles reverem. Então resolvi ligar ao Sacramento e desencaminhei. O Sacramento, tens alguma coisa para fazer hoje à tarde? Não, estou por aqui, etc. Então olha, não queres ir comigo a Lisboa? Ele, mas a Lisboa, assim de repente, só ir e vir, porque lá lhe expliquei, ele disse, mais uma vez, só tu e não sei o que mais e tal. E assim fizemos, fomos até Lisboa na conversa, ali na treta, tal, chegamos a Lisboa, eu pego nos exames, volto outra vez para o Porto, passo no McDonald's, jantamos ali qualquer coisa rapidamente e iniciamos a nossa viagem para o Porto. E em Leiria, como disseste, aconteceu exatamente isso, ou seja, eu tive que abastecer, mais uma vez na conversa e na distração enganei-me do combustível, e a partir daí aquilo foi começar a descer a pique, descambou completamente, tive que chamar um reboque, porque entretanto o depósito estava cheio, eu liguei na altura tinha um Renault, liguei para a assistência Renault, eles disseram não ligo o carro, etc, senão o combustível entra no motor e estraga tudo, etc. Portanto, basicamente eu acabei por
chamar o reboque e fizemos o trajeto até ao Porto dentro de uma caminhoneta de reboque, ao lado do camionista e a conversar com ele. Portanto, foi um percurso um bocadinho diferente de Leiria até ao Porto. Chegamos ao Porto, de facto, eram para aí 3 da manhã. Eu deixei o carro estacionado à porta da Renault para que no dia seguinte eles pudessem pegar no carro e tirar o combustível, etc. Mas eu acho que a cereja no topo do bolo desta história é que no dia seguinte eu cheguei à faculdade com os meus examezinhos todo contente e não houve uma única revisão de prova. Nenhum aluno apareceu. Era o que eu ia perguntar agora, era se correu bem a revisão. Não correu, porque nenhum aluno apareceu. Portanto, eu cumpri, mas foi de facto aquelas coisas que mais me custou e que me custou dinheiro, etc, por causa daquilo tudo e não sei o que mais. Mas isso eram outros tempos. Isso eram outros tempos. Sabes porquê? Porque se tivesses que fazer ida e volta a Lisboa, ias muito melhor acompanhado hoje em dia. Metias o Evidentemente Podcast ou o teu podcast. Exatamente. E já nem precisava do sacramento. Exatamente. Já não precisavas do sacramento, exatamente. Tudo corria bem. Perfeito. Boa dica aí para o pessoal. Ora bem, eu acho que aqui a nossa hora já vai longa, já passamos, estamos praticamente com 1 hora de podcast, se não estou em erro. Isto passa a correr. Portanto, nós temos muito mais coisas para te perguntar, mas efetivamente nós temos uma segunda parte que vai sair no nosso podcast, na nossa plataforma. Okay. Portanto, quem quiser ouvir depois terá que ver esta segunda parte. A conversa está a ser interessantíssima, mas eu creio, se vocês concordarem, que está na altura de efetivamente um bom assalto. Terminar. Um assalto não é só roubar, temos que levar para casa as coisas que roubamos. Finalmente vou ficar livre. Vou-me sentir livre agora deste assalto. Exatamente. Portanto, se calhar terminávamos aqui com um preferias. Não sei se vocês concordam. Sim, vamos a isso? Acho que sim. Vamos. Nós normalmente, Rui, para quem não conhece o nosso podcast, nós terminamos sempre com um jogo que é o preferias. Damos duas opções. E o convidado tem que responder. Sim, eu já vi alguns episódios vossos. E se abríssemos o preferias no nosso, não? É que já está tipo mesmo 1 hora e tal. Então vá, pode ser. Não terminamos com preferias. Quem quiser ver o preferias... Isto é o melhor teaser de sempre. Neste momento tu acabaste de deixar o pessoal tipo... que já estava com aquela ansiedade de dizer assim, então agora vamos ver o preferias. Pronto. Este jogo foi incrível. E mesmo eu, que já sabia os filmes, estava tipo estava mesmo dentro da conversa. Então, tipo, vamos fazer isto. Terminamos desta forma. Ok, malta, quem nos quiser ouvir, quem quiser ouvir o resto da conversa, quem quiser assistir ao preferias, o Evidentemente Podcast, em qualquer agregador de podcasts, pode também acompanhar o nosso canal aqui no YouTube. E no fundo acompanhem e continuem, obviamente, a assistir este belo projeto do Rui Pereira da Costa, que é o Late Night and Talks, que é incrível e tem muito obrigado. Foi espetacular esta experiência. Foi um episódio completamente diferente do convencional, mas eu acho que ninguém se importou, porque acho que a ideia foi sensacional e fico muito satisfeito de vocês terem feito anos a fazer episódios no teu podcast e ninguém te ia perguntar ninguém ia querer saber ou fazer algumas perguntas a ti. Exatamente. Então, acho que é um momento... Não, e vocês revelaram muita coisa que provavelmente muito poucas pessoas sabem e de repente, olha, sabe toda a gente. É assim. E o que está na internet jamais se irá. Exatamente. Tinhas que saber mais de filmes. Pois é. Foi uma falha gravíssima. Grande abraço. Rui, até já. Tchau. Grande abraço.